Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos mais essa noite de reflexão e mais essa noite de estudo, né? Que possamos tocar essa noite com maestria e levar o conforto que todos buscamos, sobretudo nessas sessões de irradiação, né? O Emílio já chegou, seja bem-vindo, Emílio, muitíssimo boa noite. A Rejane chegou também, muitíssimo boa noite. A gente vai, hoje, sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021, nós vamos, então, abordar o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o padrão para o dia de hoje, né? É o que acontece no dia de hoje. A Munhoz também está aí, boa noite, seja bem-vinda. E a gente vai, então, dar sequência, começando com a nossa prece, né? Ó bom Deus, a espiritualidade amiga, que possamos aprender um pouco mais esta noite, que possamos receber a visita daqueles que nos são caros, e que possamos, com o estudo de hoje, entender um pouco mais como funciona não somente o nosso mundo, mas igualmente o plano espiritual. Maria Madalena, muitíssimo obrigado pelo acolhimento. Que assim seja. Graças, graças, graças. Nana chegou. Boa noite, Nana. Seja bem-vinda. Dois minutinhos, a gente só vai esperar estabilizar um pouco mais a conexão, então nós vamos seguir, né? Elizabeth, seja bem-vinda. Dani Doni, seja bem-vinda. A todos, uma boa noite. A Margarete de Jesus, seja bem-vinda. Muitíssimo boa noite. Só mais alguns segundos e a gente dá seguimento, né, ao estudo de hoje. Só mais um pouco. Para quem chegou depois, a gente já fez a prece inicial. Hoje tem irradiação, que é o padrão de sexta-feira. Então, a gente vai estudar um pouco e depois vamos à irradiação para os lares, para as pessoas, né? Para poder, então, trazer um pouco mais de alento, né? Nós estamos, então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Já trabalhamos salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas. E hoje a gente começa, então, a trabalhar a instrução dos espíritos, né? Que tem aí 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4. Tem 4 itens para a gente trabalhar nas instruções dos espíritos. O item de hoje é a verdadeira propriedade, né? Que é um item que a gente sempre, a gente muitas vezes se equivoca, né? Porque a gente assume uma postura de posse que não é bem por aí. A gente assume uma postura de riqueza que não é bem por aí, porque a gente normalmente leva tudo isso para o material, né? E não é o material que viemos aqui trabalhar, né? Nós viemos trabalhar a nós mesmos. E o material, ele é uma ferramenta, ele é um acessório, ele é um auxílio, né? Então, ele vai nos possibilitar trabalhar um pouco mais, né?
mas a gente não pode acreditar que ele é uma coisa que eu tenho que ir para cima com tudo, né? A Cris está aí, a Cris Araújo, seja bem-vinda, boníssima noite. Então, a gente vai tentar entender, através dos dois itens que vamos trabalhar, o que vem a ser a verdadeira propriedade, né? A Cida também chegou. Boa noite, Cida, seja bem-vinda. O que é a verdadeira propriedade? Então, notem que no item 9, ele traz lá para a gente, se a letra estiver pequena, me avisa aí, eu aumento um pouco mais, mas eu acho que ela tá boa, porque eu já aumentei bastante, né? O item 9, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então, aqui, já de pronto, né? Isso aqui foi escrito pelo nosso irmão Pascoal, foi em Genebra, 1860. Então, nosso irmão Pascoal, ele já começa nos advertindo, ó, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar desse mundo. Então, só é meu, de fato, o que eu posso levar. O que eu não posso levar, ele vai nos ajudar a entender um pouco mais. Do que encontra ao chegar e deixar ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Então, tudo que eu tenho aqui, né? Então, tudo que eu encontro quando eu chego, né? Porque quando eu chego, o mundo está em andamento, o mundo não para. Quando eu parto, eu também deixo coisas que vai servir para o andamento do mundo de outras pessoas, né? Então, ele aqui traz para a gente que eu posso utilizar aquilo que tem aqui, que não é nenhum pecado, vamos usar esse termo, né? Embora a gente não use mais, estou fazendo até um trocadilho, né? Então não é nenhum erro, não é nenhum equívoco eu fazer uso daquilo que aqui está. E aí ele bota, forçado porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas posse real, mas simplesmente o usufruto. Então, se ele parte daqui para lá, a gente conclui que ele não tem posse daquilo que ele tem. Ele só pode usar. Ele pode fazer uso, né? Mas ele não é realmente o proprietário, né? E aí ele traz um pouco mais para a gente, até porque Pascoal aborda isso de uma maneira muito, muito inteligente, né? Que é, então, o que ele possui? Ora, se não é dele, o que é? Como funciona isso? Aí ele conclui, nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. Então, nada que é de uso para o corpo, mas tudo que é de uso para a alma é dele. E ele ainda nos explica o que vem a ser esse uso: a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso, o que ele traz e leva consigo. Então, é isso que eu trago e é isso que eu vou levar comigo. Óbvio que aprimorando cada vez mais. Aderley, por favor, repete. O que eu vou levar? A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Que é que a gente vem trabalhando aqui, ponto a ponto, passo a passo, devagarzinho, né? E ele ainda vai além. Isso, o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Né? Então, olha a pérola que ele está dando para a gente. Ninguém vai roubar a minha qualidade moral, a minha inteligência, o meu conhecimento. Ninguém pode levar isso. E aí ele bota lá, ó, depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. E aqui
muita gente se perde, porque ele está o tempo todo falando de bens materiais, e aí ele entrou no bem espiritual, e aqui parece que ele está falando de novo do bem material, mas vamos ler lá, ó, depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Do que ele está falando aí, Ederlei, não seria bem, não, gente, ele está falando aqui daqueles 3 itens: inteligência, qualidades morais e conhecimentos. É isso que você vai ampliar aqui, né? E aí ele vai um pouco mais adiante. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com o que ali lhe seria inútil. Seria inútil. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que de lá vos possais servir. Então, se eu penso que a vida futura é o plano espiritual, então eu começo a montar uma bagagem para o plano espiritual. Eu começo, então, a trabalhar um pouco mais a minha inteligência, porque é possível expandir a inteligência. Eu começo a trabalhar um pouco mais o meu conhecimento e eu começo a trabalhar um pouco mais as minhas qualidades morais. Lembrando aí que Paulo já nos deixa uma dica muito boa. Fora da caridade não há salvação. Quando você está na caridade, você vai trabalhar tudo isso, né? Então, hoje eu tô meio low profile, então vamos devagar. Ao viajante que chega, ele continua aqui, ó, bem aqui. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se pode pagar. Mas se ele não pode pagar, Derlei, o outro de poucos recursos toma um alojamento menos agradável. E a Derlei, se ele não tem recurso algum, quando ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. A enxerga é uma cama pobre, é um colchão grosseiro, rústico, geralmente de palha, né? É aí que ele se refere, a colinha talinha amarelo, só para a gente poder trazer para vocês. O mesmo sucede ao homem, a sua chegada no plano, chegada no mundo dos espíritos. Depende de seus haveres, o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. O dinheiro daqui não vai me servir no plano espiritual. E vamos prestar um pouco atenção na leitura que segue, porque ela traz algumas pérolas. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário. Perguntar-lhe-ão, que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. E aqui, gente, juntando todas as pérolas que ele deixou, vamos prestar atenção aqui, ó, que a gente se recusa a aceitar essa verdade. Que um operário pode ser moralmente, intelectualmente, né? E pode ter mais conhecimentos que um príncipe. Que um operário pode ter qualidades morais a mais do que um príncipe. Então a gente precisa, nessa hora, parar com aquela história que a gente se abraça muito de chamar o menos favorecido nessa vida de irmãozinho. Porque aquele irmãozinho que você está diminuindo e não quer diminuir, e não quer admitir que está diminuindo, pode ser um espírito extremamente mais adiantado que você. Basta para isso que ele tenha trabalhado os 3 itens lá atrás, né? E aí vamos lá. Em vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro sua entrada no outro mundo. Gente, como é que é pagar a peso de ouro a sua entrada no outro mundo? Alguém pode me ajudar, por favor?
Alguém pode me ajudar? A Selma chegou. Boa noite, Selma. Boa noite, Luciene. Boa noite, Manuel. Alguém me ajuda, por favor? O que é pagar? Deixa eu voltar. Opa, peguei o arquivo errado. Aqui. O que é? Ele em vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. O que é pagar a peso de ouro a sua entrada no outro mundo? Alguém pode me dar um exemplo disso? O que é pagar a preço de ouro? Se tiver ponto no lugar da vírgula, dá um desconto, porque eu estou sem óculos. O que é pagar peso de... Peso, botei peso, desculpa. A peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Interrogação, lá vai. João Bosco de Caxias, chegou aí, seja muito bem-vindo. Então, o que vocês entendem por pagar peso de ouro a sua entrada no outro mundo? E vamos continuar a nossa leitura, que a gente fecha o item 10. Responder-lhe-ão, os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Seja bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas, todas as benesses. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Isso quem nos trouxe foi o nosso irmão Pascoal. Ele escreveu isso em Genebra em 1860. E ainda tem o próximo item que a gente já traz mesmo. O próximo vai ser na mesma... Está em cima do mesmo viés, mas é um pouquinho diferente, a gente vai ler só uma parte, né? Então, vamos lá. Alguém colocou? O Manuel colocou. É igual a venda de indulgências. Você colabora com dinheiro para pagar o perdão e um lugar no céu. É bem por aí. É bem por aí, Manuel. Isso é, sim, uma maneira de pagar peso de ouro a sua entrada no céu. Alguém tem mais alguma ideia de atitudes que eu faço e que deixam muito claro que eu estou querendo comprar o meu lugar no céu? Alguém pode me ajudar, por favor? Obrigado. Então, a Leila traz para a gente as coisas boas que ele faz na terra, como, por exemplo, a caridade e a compaixão com o próximo. Exatamente. Aí, ele está adquirindo um bom lugar no céu. Mas eu queria, em verdade, saber o que eu faço aqui, que é muito mais material do que espiritual. E que isso me leva à falsa ideia de que eu estou comprando meu lugar no céu. Foi mais ou menos por aí a pergunta. Então, se puderem me ajudar, eu agradeço imensamente. Até lá, vamos para a segunda parte, que é uma parte também interessante. E aí ele diz, né? Aqui quem está trazendo para a gente é o espírito M, que é um espírito protetor. Né? M, que é um espírito protetor. Ele fez isso em Bruxelas no ano de 1861. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribuiu a seu agrado, não sendo o homem senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Aí me ocorre aqui uma ideia. Gente, se os bens da terra pertencem a Deus, que os distribuiu,
Como é que fica aquela história de eu... Hein, Munhoz, me ajuda aqui. Como é que fica aquela história de eu trabalhar e conquistar? Se é tudo de Deus, então eu não trabalhei, eu não conquistei? Como é que fica essa história? Você faz ideia ou não? Sim, é tudo de Deus. Ele te deu a capacidade, mas o trabalho para ascensão, para se elevar, precisa ser seu, porque senão não O trabalho seria é meu. meritoso. É porque eu vejo muita gente dizendo aí, não, eu conquistei, eu tenho, é meu e tal, eu paguei com meu dinheiro. Mas eu acredito que isso não vai funcionar muito bem lá. Porque no mundo espiritual, não. Porque esses são os tesouros que se roubam, que se dá ferrugem, que se acaba. Exatamente, Munhoz. E ele vai, inclusive, trabalhar isso para a gente entender um pouco melhor. Você está corretíssima. Vamos lá, ó. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com melhores títulos para possuí-la. Está corretíssima, Munhoz. Quando eu jogo a bola para você, é porque eu sei que tem gol. Então, gente, a gente até tem essa falsa ideia de que é meu, mas você já viu que às vezes acontece um revés e a pessoa perde tudo? Você já viu que tem pessoas que ficam numa gangorra alto e baixo? Uma hora ela está muito lá em cima, está com um casarão, está com dinheiro, daqui a pouco ela está muito lá embaixo, sem nada, está pedindo emprestado. Então, isso são as questões que o nosso irmão M está trazendo aqui para a gente. E isso que nos deixa muito claro de que nada é meu. Tudo é administrado pelo plano espiritual. E eu vou ter nessa vida tudo aquilo que eu preciso para me melhorar. Isso é importante a gente ter como base, né? E ele vai lá. Direis, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Vamos lá para entender um pouco mais. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são essas últimas, as adquiridas pelo trabalho, né? Quando honestamente conseguidas. Porquanto, uma propriedade só é legitimadamente adquirida quando a sua aquisição não resulta dano para ninguém. Então, a questão que eu trouxe um pouco atrás com a Munhoz, ele aqui nos deixa muito claro, né? Que se eu tenho um trabalho legítimo, não há problema algum. Se eu, para ter o que eu tenho, não causei dano a alguém, direta ou indiretamente, esse trabalho é legítimo. Né, Munhoz? Esse trabalho é... Gente, a Munhoz está uns 2 dias sem vir aqui. Eu estava com uma saudade danada. Eu olhava aqui para o nada, eu não via a Munhoz, é sério. Agora eu olho, porque ela não deixa de ser um ponto de apoio, né? Segunda-feira eu estive, eu só faltei quarta. Foi só quarta, para mim foi uma eternidade, cara. Estou falando sério, é complicado. Aí o que acontece? Sem dano a ninguém. Olha o que ele vai trazer, ó. Contas serão pedidas até mesmo de seu último ceitil. Ceitil, que é uma quantia insignificante, uma coisa de pequeno valor, né? Contas serão pedidas até o seu último, até o seu único ceitil. Mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. Mas, do fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, alguma vantagem lhe advenha desse fato? Então ele pergunta lá para a gente, né? Se a pessoa tem uma riqueza, possui a riqueza, e a pessoa passa para o outro lado, ela transita, ela faz a passagem, cada um dá um termo, né? Então, ele tem alguma vantagem por conta disso? Aí olha lá, ó, o que ele nos traz. Ó, presta atenção aqui, ó. Não são a miúde, inúteis as precauções que ele toma para transmiti-la a seus descendentes, né? Quer dizer, ele vai lá, vai
fazer um esquema para transmitir para filho, para sobrinho, para periquito, para papagaio. E aí ele pergunta, como funciona isso? E aí ele vem, de certo, porquanto se Deus não quiser que lhes vá ter as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. Então, gente, eu tenho que cada vez mais pensar em deixar para aqueles que estão sob a minha guarda inteligência, conhecimento e qualidades morais. Por quê? Porque com isso eles vão conseguir seguir adiante com ou sem o que eu vou deixar. Porque está lá muito claro, não adianta eu amarrar. Não adianta, não, eu vou botar um investimento, aí ele vai, quando eu se for, ele vai ter uma previdência. Gente, não é assim para o plano espiritual. Não é assim. Nós viemos aqui com uma demanda. A gente vem aqui com um conjunto de situações que precisamos passar para evoluir. Então, se tem que passar, vai passar. O escândalo vai acontecer. Mas ai daquele que deixa o escândalo acontecer, nos disse Jesus. Poderá um homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter que prestar contas? Não. Não e não. Ou seja, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você vai ter que usar com parcimônia. Você vai ter que usar com disciplina, com respeito. Não, permitindo-lhe que adquirisse, é possível, haja Deus tido em vista recompensar-lhe, no curso da existência atual, os esforços, a coragem, a perseverança. Então, se eu sou esforçado, se eu tenho coragem para fazer acontecer e tenho perseverança, Deus, então, vai ouvir as minhas preces e o plano espiritual vai, então, na medida do possível e na medida daquilo que eu preciso aprender para evoluir, me beneficiar. Né? E aí, olha o que vem depois. Se, porém, ele somente os utilizou... aqui, desculpa. Se, porém, ele somente utilizou na satisfação de seus sentidos ou de seu orgulho, se tais haveres se lhe tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito de seu trabalho. Dá uma olhada aí, gente. Satisfação dos seus sentidos. Por gentileza, me ajudem. O que seria satisfação dos seus sentidos? É tão estranho escrever sem óculos, né? Sem ver. É louco, cara. O óculos está aqui do meu lado. Pô, que doideira, bicho. Não estou enxergando nada e estou aqui. Cadê? Gente, me ajuda, por favor. O que seria a satisfação dos seus sentidos? Eu vou esperar um pouquinho para não dar a resposta. Como é que a gente está de tempo aí? Não, está tranquilo. O que seria satisfação dos seus sentidos? O que seria? Tá tranquilo. Estou bem no final mesmo. Aí é contigo, por mim tá ok. Moyá está perguntando aqui se pode mexer no ar-condicionado e eu estou respondendo a pergunta. Vai, gente, me ajuda. O que seria a satisfação dos seus sentidos? A Leila mandou um coração. Obrigado, Leila. O que seria satisfação dos seus sentidos? Me ajudem, por favor. O Manuel trouxe para a gente. Satisfação dos seus sentidos é viver as alegrias do mundo em todas as suas vertentes. O que vocês acham? O que seria
satisfação dos seus sentidos. Me ajudem, por favor. Ninguém vai me ajudar, é isso mesmo? Quer dizer, ninguém não, né? Mais ninguém vai me ajudar. Estou desmerecendo o Manuel. Desculpa, Manuel. Não é esse o intuito. Aí a Leila bota lá para a gente, satisfazer os seus desejos e vontades só pensando em si. Um pouco o egoísmo, né? Também seria. O Emílio bota lá para a gente, seria a pessoa gozar a vida sem se preocupar com a vida futura. Também. Aí a Cris traz para a gente viver com discernimento, dentro de limites e na caridade, sempre participando com o coração, não achando que o bem será pago. Até será, mas como se fosse uma corrente. Proceder de forma moral e serena. A Rejane bota lá para a gente não se preocupar com o amanhã. Então, o que seria a satisfação do sentido? Vamos voltar lá para o nosso texto. Satisfação dos seus sentidos. O que a gente entende por satisfação dos seus sentidos é justamente quando eu vou muito mais para os prazeres do corpo, né, do que os prazeres realmente espirituais. É quando eu me deixo levar pela cólera, pelo orgulho, né, pela vaidade. Então, eu estou lá, me deixando levar por tudo isso. Então, eu estou satisfazendo sentidos. E isso pode me levar, sim, à falência. Vamos lá para o finalzinho dele. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu sua recompensa. Esse já recebeu a sua recompensa, ele está em vários pontos do Evangelho segundo o Espiritismo e muita gente não sabe de onde vem isso. Né? Como é que ele vai entender isso? Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo do 1 ao 6. Já recebeu a sua recompensa, especificamente está no versículo 5. Ele explica lá um pouco para a gente. E aí, como funciona, Aderley, essa coisa de já recebeu a sua recompensa? Gente, tudo aquilo que eu deixo me levar por sentir dos outros, que não nobres, eu já estou com a minha recompensa aqui. Eu fiz caridade com Munhoz. Eu saio da caridade com Munhoz e vou falar para quem eu encontrar na rua mais de 1000 vezes que eu fiz caridade para Munhoz. Eu quero aplausos. E se eu recebo esse aplauso, eu já recebi a minha recompensa. Eu não tenho mais nada para receber do outro lado. Então eu vou lá no asilo, ajudar o asilo, vou lá, faço um evento periódico, e aí chego aqui, eu faço questão de dizer, não, gente, periodicamente eu vou lá no asilo, eu faço isso, eu já recebi a minha recompensa. Então receber a recompensa é um pouco isso. É não saber a vossa mão esquerda o que fez a vossa mão direita, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que tirou de uma parte da Bíblia, né? Então, lá, quem nos escreveu, e eu já falei isso, né, é o Espírito M, que é um espírito protetor, ele fez isso em Bruxelas em 1861. Aí, fica aqui uma dúvida. Aderley, foi falado tanto em dinheiro, puxa vida, eu estou meio assim, eu posso ou não posso ter dinheiro? É lícito ou não é lícito eu ter dinheiro? Eu quero saber, cara, eu posso ser ganancioso com dinheiro? Eu posso querer fazer o dinheiro? Pode, você pode tudo. Você tem o livre-arbítrio, não tenha dúvida disso. Você tem o livre-arbítrio. Você pode sim. Só que lembra que lá tinha aqueles 3 pontos que findava em perseverar? Está aqui, ó. Esforços, coragem e perseverança. Então, se eu tiver isso, vai me ser permitido, se for me ajudar a crescer, chegar lá. Mas, quando eu vou para o Livro dos Espíritos, na parte 3ª das leis morais, que a gente já estudou um pouco aqui, se eu for especificamente no capítulo 11,
lei de justiça, de amor e de caridade, ele diz lá o direito à propriedade. E ele trabalha exatamente no item roubo, que é aquela coisa de eu ter a minha riqueza sem causar dano a ninguém. Na questão 882, ele diz lá: tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Porque lá a gente leu que não adianta ele fazer amarrações, não adianta ele tentar engendrar para o dinheiro ficar aí, porque se tiver que perder, vai perder. Então, ele aqui traz exatamente isso, tem o direito de defender seus bens. O que nos interessa não é nem a questão, nos interessa aqui mais a resposta. Não disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? O que por meio do trabalho honesto o homem junta constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e viver. E aí, a gente tem aqui uma amostra extremamente clara de como é essa questão da propriedade, né? Eu espero que a gente tenha conseguido alcançar, né? Eu acho que tem mais alguma coisa para cima. Vamos subir. Carlos Leite nos deu boa noite. Boa noite, Carlos. E aí a gente vem falando lá das questões do que seriam os sentidos, e o Carlos nos traz. A caridade anunciada, o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Exatamente, Carlos, é bem isso mesmo, né? E aí, o mesmo Carlos Leite nos traz: a riqueza é uma prova muito difícil. Carlos, em verdade, quando você não está preparado para a prova, ela vai ser sempre muito difícil. Já reparou isso, Munhoz? Se você não se prepara para a prova, não adianta. Vai ser difícil, né? Passagem pessoal, muito embora eu não goste de dizer, fazer uma prova recentemente, estudei pouco para a prova, tive que virar à noite estudando um dia antes da prova, consegui passar, mas a prova foi dificílima. Um amigo que foi fazer a prova junto comigo estudou durante um período enorme, fez simulados, fez tudo, e quando a gente estava conversando, aí conseguiu passar, consegui passar, e você conseguiu. A prova estava facinha, né? Eu olhei e falei, cara, não é assim, a prova estava difícil. Tinha umas questões lá que eram pegadinhas, não estava fácil. Tinha umas coisas que eram muito absurdas. Então, se a gente não se prepara para uma prova, ela vai ser uma prova muito difícil. E o que acontece quando viemos para cá, melhor, o que acontece quando estamos no plano espiritual é que somos pouco provocados. E quando viemos para cá, não somente somos mais provocados a fazer as nossas questões, a colocar em prática o que eu aprendi, como igualmente eu tenho as minhas questões para resolver, e que aqui elas vão aflorar com muito mais vontade pela questão, sobretudo, da provocação. A Rejane nos trouxe ainda sobre os sentidos, seria aquela pessoa que barganha com a religião, com espíritos, para comprar seu lugar no céu. Exatamente. Exatamente. É a pessoa que ela já chegou num nível tão assim, adiantado de equívoco, né, de perdição, que ela vai lá e barganha. Ela barganha com a religião, ela barganha com os espíritos, ela barganha com todo mundo. Né? Olha, eu vou fazer essa caridade, mas olha, o meu lugar lá está garantido. Não é por aí. Né? Todo mundo entra, todo mundo colabora com R$5. Ele faz questão de colaborar com 50, para dizer que não, eu fui, eu fiz.
né? Impedindo, inclusive, que outras pessoas lutem para colaborar. E aí o Luiz nos traz. Eu morei em um lugar no Rio de Janeiro que havia um evangélico que falava que já havia comprado o lugar dele no céu. Você sabia que eu ia rir, né, Munhoz? Que isso? Ele pagou R$ 500. Pô, conseguiu uma promoção boa, Munhoz. Pô, conseguiu uma promoção boa aí, pô, pagou 500. Luiz, acontece. Infelizmente, acontece. E a gente ri não é por desdém. A gente ri com respeito, mas olhando e dizendo como absurdo. Funciona. A gente ri pelo absurdo. Pelo absurdo. Boa, Munhoz, boa. E aí eu deixei lá uma pergunta que seria a satisfação dos seus sentidos, e aí eu estava achando que ela estava lá em cima. Né? O Manuel botou viver as alegrias do mundo. Cara, eu nunca estive tão no horário. A Leila também respondeu, o Emílio respondeu, isso tudo eu já li. Né? E aí, a Rejane bota não se preocupar com amanhã, que foi o fechamento. Você está no horário que você precisa priorizar a irradiação. É isso. A Munhoz está me lembrando que eu estou no horário porque eu preciso priorizar a irradiação hoje. Eu vim hoje uma certeza muito grande de que a irradiação tinha que ser o mais completa possível. Então, por isso, eu estou trabalhando aqui o horário. Então, estou priorizando para poder chegar a isso. Gente, vou dar 3 minutinhos para, se alguém tiver alguma dúvida, colocar. Se não houver dúvida alguma, vamos para a irradiação. Quem puder botar aí, tem dúvidas, não tenho dúvidas, para a gente poder já ver e já ir, vai nos ajudar bastante, ao que eu agradeço. Vamos lá esperar um pouquinho. Eu vou aproveitar para trocar a tela aqui. Está lá a tela. A gente já chama. A Rejane botou lá, sem dúvidas, brigadão, Rejane, obrigado mesmo. O Luiz botou, vivemos em um mundo muito comercial, onde, se não tivermos muito controle, estaremos em excesso. Então, Luiz, o mundo, ele te provoca, mas é você, através do teu entendimento, que consegue, então, exercer esse controle. Preciso? Não preciso. Então, não compro. Preciso? Preciso sim. Então, compra. Lembrando sempre que, se você trabalhou honestamente e você tem uma certa disciplina com esse resultado do teu trabalho, você fica à vontade para fazer tudo, né? O Manuel Esteves traz lá para a gente que está tudo esclarecido. Obrigado, então, Manuel. Vamos para a nossa irradiação. Eu vou tentar botar uma música de fundo. Se ficar muito alto, bota aí a mensagem, que a Munhoz vai ler a mensagem e ela própria já abaixa aqui a música para a gente. Ixi, eu botei para... Eu botei o slide, mas eu gosto de botar a oração. Tira o slide, você acha a oração. Não, a oração já está aberta aqui. Já está aberta, já está aberta. Vou botar o slide. Vai.
Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois temos já o entendimento, ó bom Pai, que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, que assim seja. Graças a Deus. A espiritualidade amiga, que possamos, enquanto em prece, promover uma limpeza na casa de todos aqueles que fazem parte do nosso ciclo. Todos aqueles que, direta ou indiretamente, estão conosco a caminho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos auxilia a produzir hoje. Perdoai-nos por nossas ofensas, assim como nós estamos aprendendo a perdoar aquele que nós entendemos nos ter ofendido. E nos auxilie, ó Senhor, para não cairmos em tentação. E rogamos, bom Pai, livrai-nos de todo mal que não for necessário ao nosso desenvolvimento. Ó Ave Maria, tu que és cheia de graça e o Senhor está convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós que tanto erramos, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Graças a Deus. Ó Maria, tu que sempre guiou não somente o teu filho, como a todos nós, pedimos que neste momento tão difícil possamos ser guiados. Coloca-nos em teus braços e nos leve além de nós mesmos. Que podemos superar as vicissitudes que se apresentam para nós. Que possamos seguir adiante cada vez mais, cada vez com mais fé, cada vez com mais coragem, perseverança e força. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade e ponde, ó Pai, no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar toda a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, pois sabemos que assim todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento de gratidão subirá até vós,
como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos e pensamos, ó poder, e sentimos, ó bondade, e percebemos, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Graças, graças, graças ao bom Pai. Ó, meus irmãos, vamos mentalizar a água que separamos. Se não separamos, vamos mentalizar o encanamento, a caixa d'água. Vamos mentalizar. Vamos mentalizar nossa casa sendo limpa. Vamos mentalizar nós mesmos sendo limpos. Vamos, irmãos, mentalizar o nosso coração se enchendo do amor divino. E vamos expandir os nossos corações para todos os outros corações que aqui estão. Seja o mais pobre ou o mais rico, que todos possam receber esse nosso amor. Seja o mais hábil ou o mais atrasado, que ambos possam receber o nosso amor. E que o nosso amor encha não somente o nosso estado, não somente o nosso país, mas todo o planeta Terra. Que a caridade divina cada vez mais se aproxime. Que a caridade divina cada vez mais nos faça ver e nos ponha a trabalhar. Que o amor de Deus cada vez mais esteja para todos nós. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o seu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, pedimos, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Ainda pedimos mais, seja nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Ó Mestre Bezerra, tu que tanto nos ensinou através dos exemplos, tu que a muitos assistiu e curou, te pedimos, nos cure, irmão, nos auxilie, que possamos estar curados das nossas enfermidades físicas e espirituais. Ó Mestre Bezerra, que tuas falanges possam visitar nossas casas e nos trazer o bom remédio da espiritualidade e nos colocar a andar. Que possamos ouvir, levanta-te e anda.
para que possamos sair da mesmice e ir além. Que assim seja. Graças a Deus. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus unidos irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abra para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino, infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que te acham ligados, que se acham ligados ao pecado, pesado fardo da matéria, orientação perfeita no caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, faz a eles misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos. Lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, irmão Anjo Ismael. Que possamos contar contigo também nessa noite e que possamos, nos teus braços, mais uma vez, ir além. Que possamos ter o discernimento e, de uma vez por todas, começar a combater o mal que habita em todos nós pela ignorância. Que possamos, durante os nossos sonhos e durante os nossos dias, ser cada vez mais esclarecidos. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, boníssima noite. Espero que a noite de hoje tenha sido próspera para todos. Espero que tenhamos atingido o objetivo do estudo dessa noite, trazendo um pouco mais de esclarecimento para todos, né? Hoje não foi aquela noite em que eu fiz as piadinhas, que eu brinquei, mas não se preocupe, estou super bem. Estou tranquilo, é que realmente eu vim numa aura mais de fazer uma irradiação bem e o mais completa possível, né? Vou só botar as carinhas aqui, os símbolos, e a gente já segue para o nosso fechamento. Final de semana de todos, seja um final de semana prazeroso, seja um final de semana muito, muito bom. A Sônia chegou aí, boa noite, Sônia, seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Às vezes, algumas pessoas perguntam por que a gente fica colocando os boa noites aqui. O vídeo também vai para o YouTube. E lá no YouTube eles não acompanham o chat. Então, uma maneira da gente dar ciência do que está acontecendo é trazendo esse chat para a tela, né? E é por isso que a gente faz muito isso. Nós acabei na marca. Gente, boa noite. Fiquem com Deus e possamos ter um final de semana mais tranquilo. Segunda-feira nós temos a irmã Giovana e vamos que vamos. Obrigado a todos.